É segunda-feira, seu despertador toca pela quinta vez e a única coisa que passa pela sua cabeça é a frustração. Você queria que a vida fosse mais do que isso, você tá com sono, queria poder descansar, mas isso não importa. O seu trabalho não se importa com você, mesmo que você precise se importar com ele. Você levanta e tenta ligar o piloto automático para poder suportar tudo aquilo, sair de casa, ir trabalhar, voltar, repetir a mesma coisa por anos, sem saber exatamente quando que isso vai acabar. Isso é vida? Há alguns séculos, um certo filósofo ainda muito conhecido diria que o trabalho é a única coisa que nos humaniza, a única coisa que um ser humano faz de forma prática e objetiva que o torna algo além de um organismo vivo perambulando por aí. Você se lembra disso enquanto você está no ônibus, no engarrafamento, você ri, convencido de que aquele cara definitivamente não entendeu nada sobre a vida e muito menos sobre trabalho. Você só esqueceu de considerar que trabalho não é a mesma coisa do que emprego. Mas se alguém pudesse te oferecer algo diferente, e se tivesse uma maneira de não precisar passar pela parte do trabalho e ir direto para o momento em que você ganha dinheiro e pode aproveitar a vida, na sua cabeça parece ótimo, é o plano perfeito. E é exatamente o que faz a sua empresa. Você é convidado a trabalhar sob o uso de uma tecnologia que separa as partes do seu cérebro onde as memórias são armazenadas. Isso vai fazer com que existam duas versões de você. A que só existe dentro do trabalho e não tem nenhuma memória da vida fora dele, e a que faz o inverso, só existe aqui fora e não tem nenhuma memória da vida dentro do trabalho. De início pode parecer a ideia perfeita, você aceita sem pensar duas vezes, mas conforme os dias se passam, você começa a se sentir vazio, sem propósito. Não é tão diferente assim de como você se sentia antes, mas dessa vez alguma coisa parece diferente, fora do lugar. Essa é a premissa da série Ruptura, e hoje eu quero falar sobre como ela reflete sobre a nossa existência e faz a gente pensar muito sobre o que de fato é o sentido da vida, sobre o que faz você se olhar no espelho e perceber que você é uma pessoa. Essa que eu acabei de narrar é a vida de um externo, resumidamente é a versão que só vive a vida fora do trabalho. Quando ela entra no elevador para trabalhar, a próxima coisa que ela lembra é de estar saindo dele para voltar para casa. E por alguma razão ela não se sente bem. Nunca. Por que isso acontece? Segundo a filosofia de Karl Marx, o trabalho é a única coisa objetiva que nos diferencia do restante dos seres vivos. Portanto, a única coisa capaz de nos humanizar. Isso porque, de acordo com ele, é apenas através do trabalho que nós percebemos que temos valor social, que estamos fazendo parte do ciclo da existência de maneira ativa. Mas como eu falei, trabalho e emprego são coisas diferentes. Fazer um desenho é uma forma de trabalho, bordar um crochê é uma forma de trabalho, se maquiar é uma forma de trabalho. O problema é que ao longo dos anos de muita pressão capitalista, a gente foi se esquecendo de que trabalho também é algo que a gente faz apenas por nós mesmos. Sabe aqueles exemplos que eu dei ali em cima? Desenho, crochê, etc. Você já praticou algum deles sem se sentir esmagado pelo sentimento de que seria perfeito se você pudesse ganhar a vida daquele jeito? E logo depois chegava uma frustração quando você percebia o quanto aquilo era um sonho distante? Isso acontece justamente porque o seu trabalho atual, caso você tenha, não cumpre o propósito dessa filosofia de Karl Marx que eu citei. Você não se sente humano enquanto trabalha. Pelo contrário, você é despersonalizado, desumanizado. Então fazer o processo de ruptura é separar o que nos traz humanidade do que nos traz vida em sociedade. De um lado, você vai trabalhar sem saber por que você vive. De outro, você vai viver sem saber por que você trabalha. E sabe qual é o mais louco disso tudo? Isso já é algo que meio que acontece com a gente. Isso porque o nosso emprego, que deveria ser justamente o que nos tornaria humanos na maioria das vezes, nos vê apenas como números, como um ciclo de engrenagem. E aí, o que você faz quando o que mais deveria te humanizar te trata como uma máquina, sem nenhuma humanidade, sem nenhum remorso? E o mais bacana é que essa falta de sentido é explicitada até nos menores detalhes. Durante a série, muitos espectadores trataram o fato dos funcionários da Lumon não saberem exatamente no que seu trabalho consiste como apenas um mistério a ser desvendado. Mas na verdade isso é só mais um traço de como um trabalho sem propósito aparentemente é algo desumanizador. O que muitas vezes motiva um empregado a continuar trabalhando é saber que o seu trabalho possui valor social, que seu trabalho coopera de alguma forma com a evolução da sociedade como a gente conhece. Porém, veja só que interessante, os funcionários não precisam ter esse valor social no trabalho porque eles não sabem o que é a sociedade fora da empresa. Todos os seus melhores amigos são feitos lá, as festas de aniversário são comemoradas lá. Quem consegue bater a meta tem direito a uma noite de prazeres mundanos, tipo comer o waffle e ver uma pessoa nua. E o louco disso é que muitas vezes, talvez você tenha se sentido assim no seu trabalho, como se o seu mundo existisse exclusivamente dentro daquele lugar, de tanto que você se importava com ele, mesmo que, repito,
ele não se importe com você. Um aspecto especialmente interessante de Ruptura é como temos diversas alusões religiosas muito claras que reforçam o quanto o trabalho é uma espécie de Deus para os empregados. Pois pense assim, se o trabalho deles é uma tentativa de emular a realidade, então é preciso adquirir um sentido para a existência, assim como nós fazemos aqui fora na sociedade real. E assim como aqui fora nós usamos a religião para dosar isso tudo, lá dentro eles também fazem isso. Aqui a gente tem um Deus que nos pune se não andarmos no caminho certo, que muito possivelmente foi decidido dessa forma há vários séculos para determinar o que a gente deveria fazer, de acordo com os interesses religiosos, mas não vem ao caso. Lá a mesma coisa, mas o caminho bom é o caminho que gera lucro e tranquilidade para a empresa. Você precisa ser um funcionário exemplar. Eu, particularmente, gostei bastante de como a série consegue dosar filosofia, suspense, existencialismo, marxismo e muitas outras questões de forma coesa e sempre muito instigante. Tipo o fato de que os departamentos não apenas não conversam entre si, mas também se veem com ódio mortal, sabe? É a subjetividade de todas essas coisas que isso pode representar. Você pode enxergar isso como uma continuidade à questão religiosa, incitação implícita de ódio entre pessoas de crenças diferentes. Ou você pode enxergar isso como uma alusão ao interesse da elite em jogar participantes ativos do proletariado uns contra os outros, para que assim ninguém perceba que o problema está na estrutura. Afinal, os funcionários da Lumon são muitos, e se eles se unirem, eles certamente conseguem dar um jeito de iniciar uma rebelião. Um filme que acontece bastante isso é um filme chamado Sorry to Bother You, que é bem interessante, que provoca muita gente nesse sentido. Como eu falei, muitas vezes, na maioria das vezes no trabalho, o problema é estrutural, ele está lá em cima, na gerência, em quem faz a engrenagem rodar. Mas a maior intenção dessas pessoas que fazem a engrenagem rodar é fazer com que você olhe para o seu coleguinha de trabalho e ache que ele é o problema, e ache que você tem que competir com ele para ser o melhor, para bater a melhor meta. E eles fazem isso de maneiras tão implícitas que você não percebe que de propósito eles estão jogando vocês uns contra os outros. Afinal de contas, se não houver uma revolução trabalhista, certamente não haverá uma mudança na estrutura. E tem alguns pequenos detalhes de como as pessoas que vivem lá dentro, né, que só vivem no trabalho, sentimentos reais entre uma pessoa e outra pessoa, como amor, paixão, atração, qualquer coisa do tipo, eles são meio que vistos não com uma espécie de repúdio ou ódio, mas com uma espécie de estranheza, sabe? Como assim eu sou permitido a fazer alguma coisa que não seja relacionada ao meu trabalho? Imagina só que coisa absurda. Você entra no seu elevador e fecha os olhos, e quando você abre de novo, você está na empresa. E aí você sai, abre, e você está sempre na empresa. Você não tem uma vida fora dela. Isso é uma das hipóteses mais desesperadoras do planeta. E mostra também uma parada bem interessante. Qualquer um faria esse procedimento sem pensar duas vezes, né? Afinal de contas, você está se livrando do fardo de trabalhar, de ter um emprego. E afinal, é aqui que vale também ressaltar a diferença entre trabalho e emprego. Como eu já disse ali atrás, trabalho é qualquer coisa que te dignifique, que te traga um certo prazer um pouco diferente, sendo muito reducionista, muito resumindo mesmo, sabe? Como, por exemplo, pintar, eu já falei. E emprego já é uma coisa que você faz por uma espécie de necessidade de subsistência, muitas vezes para você ver sentido naquilo. E quando eu falo que é impossível ver sentido na vida sem um trabalho, é porque, de fato, todo mundo pensa em algum momento, se eu ganhar na loteria eu não vou mais trabalhar, nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou fazer aquilo. E aí que tá, você pode nunca mais ter um emprego, o que é, bom, eu considero algo bom, parabéns pra você conseguiu. Mas parar de trabalhar, eu acho que é meio impossível. Ninguém consegue viver sem trabalhar. E olhando essa frase num ponto de vista muito reducionista, novamente, você vai pensar, como assim ninguém consegue viver sem trabalhar? Eu consigo parar de ir pro meu emprego, mas, novamente, a gente está se esquecendo da diferença entre emprego e trabalho. Emprego é o que é induzido a você para cumprir determinada tarefa, para que de alguma forma você consiga se sustentar. O trabalho muitas vezes é feito dentro do emprego, mas não necessariamente apenas lá. O problema começa quando você tem um emprego que te toma tanto tempo que você não consegue trabalhar para si. Então é isso tudo que no final das contas transforma a Ruptura na melhor série que eu assisti esse ano. Eu espero muito que assistir esse vídeo tenha feito você adquirir também algumas novas perspectivas. E se você não assistiu a série, fica a recomendação. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, porque aqui é um mundo apenas começando. Considere também me seguir no Instagram, TikTok e Twitter, 3 redes onde eu produzo 3 tipos de conteúdo, e tenho certeza que você vai gostar muito de todos eles. Até a próxima aí, tchau, tchau. Manda esse vídeo pra alguém que você acha que vai curtir e comenta aqui sua opinião também, como você se sente sobre o trabalho, o emprego e a série. Até a próxima, valeu!